Pense só. Houve um tempo em que o universo inteiro era como uma névoa impenetrável, mais quente e denso do que qualquer coisa que a gente consiga imaginar. E então, de repente, num piscar de olhos cósmico, tudo ficou transparente. Foi o momento em que o universo literalmente acendeu as luzes. Nesta nossa análise, vamos mergulhar em como esse evento tão fundamental aconteceu. Então a grande pergunta é essa, né? Como é que isso aconteceu? Como um universo que era totalmente opaco, uma barreira, de repente se abriu e deixou a luz viajar livremente pela primeira vez na história? É, sem dúvida, um dos capítulos mais fascinantes da cosmologia. Para a gente entender essa virada de chave, a gente precisa voltar lá atrás, para a infância do universo. E olha, esqueça tudo o que a gente conhece hoje. Estrelas, galáxias, o universo primitivo era um lugar completamente diferente. Nessa época, o universo era o que a gente chama de plasma. Mas não pense num gás não, pense numa sopa, um nevoeiro super denso e absurdamente quente. Nesse caos todo, os elétrons não estavam ligados aos núcleos dos átomos, sabe? Eles estavam soltos, para todo lado. E aí, toda vez que um fóton, uma partícula de luz, tentava passar, pá, ele batia num elétron e era desviado. Era como uma bolinha de pinball cósmica batendo sem parar, sem conseguir ir para lugar nenhum. E o resultado disso tudo é um paradoxo incrível. O universo estava, sim, inundado de luz, mais brilhante do que qualquer coisa que a gente consiga imaginar. Mas era impossível ver através dele. A luz estava presa, tornando o cosmos inteiramente opaco, um grande borrão ofuscante. Tá. Então o que foi que mudou tudo? A resposta está na força mais constante e poderosa do universo primitivo, a expansão. O universo não parava de crescer e conforme ele se expandia, ele também esfriava. E foi esse resfriamento que deu o empurrão que faltava para a maior virada de jogo da história. Olha só que interessante essa linha do tempo. Os primeiros núcleos de átomos surgiram super rápido, só uns 20 minutos depois do Big Bang. Mas aí, por quase 380 mil anos, o universo ficou preso nesse estado de plasma opaco. Foi uma longa, longa espera que foi preparando o terreno para a grande transformação que estava por vir. E aí a gente chega nesse número-chave, 3000 Kelvin. Essa foi a temperatura mágica, o ponto de virada. Pela primeira vez, o universo tinha esfriado o suficiente para que a energia das partículas batendo umas nas outras não fosse mais forte que a atração entre os prótons e os elétrons. E isso mudou absolutamente tudo. Foi esse resfriamento que permitiu o grande evento, a captura final dos elétrons pelos núcleos atômicos, dando origem aos primeiros átomos completos e eletricamente neutros da história. Os cientistas têm um nome para isso: recombinação. É o momento em que aqueles elétrons que viviam soltos finalmente se acalmaram e foram capturados pelos núcleos de hidrogênio e hélio, começando a orbitar ao redor deles. O processo em si é bem direto. Primeiro, o universo esfria, certo? Isso faz com que os prótons e elétrons fiquem mais lentos. Com eles mais devagar, a atração eletromagnética entre os prótons, que são positivos, e os elétrons negativos, finalmente domina a bagunça. Os elétrons são capturados e... pronto! Nascem os primeiros átomos neutros. E a formação desses átomos neutros teve uma consequência imediata e, nossa, espetacular para o universo. Foi como se alguém tivesse apertado um interruptor gigante e as luzes se acendessem pela primeira vez. Aqui a gente vê bem essa mudança. Antes era o plasma denso, com a luz presa, quicando para todo lado. Depois da recombinação, com os átomos agora neutros, o caminho ficou livre, o universo se abriu e a luz pôde finalmente viajar em linha reta, sem obstáculos. Esse momento também é conhecido como desacoplamento. É porque a luz deixou de estar acoplada, ou seja, amarrada à matéria. Sem os elétrons soltos para ficar batendo, os fótons foram libertados, aquele grande nevoeiro cósmico simplesmente se dissipou e a luz começou sua longa jornada pelo espaço e pelo tempo. É uma história e tanto, né? Mas como a gente sabe que foi assim mesmo? A resposta é incrível, porque essa primeira luz que foi liberada ainda está por aí, ao nosso redor. É como um eco, um fóssil daquele momento exato. Vamos ver isso de perto. Essa luz é o que chamamos de radiação cósmica de fundo, ou CMB. É literalmente a luz mais antiga do universo que podemos detectar. Quando olhamos para a CMB, é como se estivéssemos vendo uma fotografia do cosmos bebê, com apenas 380 mil anos de idade, congelado no instante em que ele se tornou transparente. Como a própria NASA descreve,
É o mais longe que conseguimos olhar. Não dá para ver nada antes disso. Tudo que veio antes está escondido atrás daquela cortina de fumaça do universo primitivo. A radiação cósmica de fundo é a nossa janela mais distante para o passado. E olha que impressionante! Essa luz começou a sua viagem super quente a 3.000 Kelvin, com um brilho meio alaranjado, mas ao longo de 13,8 bilhões de anos, com o universo se expandindo, a onda dessa luz foi se esticando, e ao se esticar, ela foi esfriando, até chegar aos atuais 2,7 Kelvin, quase no zero absoluto. É por isso que hoje a gente a detecta como micro-ondas bem frias. Então, por que essa luz antiga é tão importante? Bom, ela é muito mais do que só uma foto. As minúsculas variações de temperatura que vemos nela foram as sementes de densidade que, com a ajuda da gravidade ao longo de bilhões de anos, cresceram para formar todas as estrelas e galáxias que existem hoje. A CMB é, sem exagero, a pedra angular da cosmologia moderna. No fim das contas, a formação dos primeiros átomos não foi só um evento físico. Foi o ato que permitiu que a luz viajasse, que as estrelas nascessem, as galáxias se formassem e, eventualmente, que a gente estivesse aqui para contar essa história. E isso nos deixa com uma última pergunta. Ao continuar estudando este primeiro brilho de luz, que outros segredos sobre a origem de tudo ele ainda vai nos revelar? A resposta está sendo escrita lentamente lá no céu.